Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar esse fone de ouvido para vocês me ouvirem melhor. Muito bem, sejam bem-vindos, boa noite, como vamos? Oi, Let's. Let's, nunca mais você fez uma aula minha, né, Let's? Esse povo... Força da alma. Pronto, baixei aqui. Força da autoimagem. Para. Oi, Rogério. Você que tá me mandando corações. Fala, Youssef. Precisa morar comigo? Eu, inclusive, estou aceitando roommates. Vou fixar o meu comentário para começarmos a nossa live de hoje. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto mais subjetivo que faz parte da metodologia de treinamento, a qual eu sempre falo aqui. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, caso essa pessoa também venha pelo YouTube assistir esse conteúdo, eu me chamo Ade Leão, me chamo Adelaide, as pessoas aqui me chamam mais de Ade Leão. Eu sou instrutora de meditação e performance e ajudo as pessoas a dominarem a ansiedade para viverem com mais leveza e bem-estar. E através disso eu tenho desenvolvido um trabalho que associa técnicas de respiração consciente, autoconhecimento, meditação. Temos a Malena que está aqui também. Malena é aluna do curso, inclusive. E aí, Marte, que morar com você. Ai, gente, melhor aula da vida. Aula da vida, né? Realmente. Bom, muito bem. Olá, Danilo. Tudo bom também? Galera, hoje eu vou trazer um assunto bem diferente dos assuntos que eu tenho abordado aqui. Porque eu tenho falado bastante sobre o tema da ansiedade. Tenho trazido técnicas bem precisas e objetivas que fazem com que as pessoas se voltem para esse tema e percebam esse tema na sua amplitude, percebam esse tema distante dos tantos tabus que a gente tem em relação à saúde mental. Porque na nossa sociedade esse ainda é um assunto muito pouco difundido, pouco falado, e as pessoas ainda subestimam, né, o poder que a ansiedade tem nas nossas vidas. Comenta aqui pra mim se você é novo, nova aqui no meu IG e se você é uma pessoa que sente que a ansiedade te atrapalha. O objetivo dessas lives, mais do que eu ficar falando aqui, é também ouvir vocês. Eu tô querendo ir na busca por entender cada vez mais quem são as pessoas que me seguem aqui, quais são os seus desejos, quais são as suas dores, porque é isso que faz com que eu traga conteúdos e processos e propostas de treinamento alinhados com o que as pessoas buscam. Eu comecei a entender que eu falava muito de respiração, falava muito de meditação, das próprias técnicas que provêm de filosofia milenar, como o yoga, por exemplo, e as pessoas muitas vezes não faziam uma relação direta do quão isso podia ser efetivo nas vidas delas. Então eu passei a perguntar para essas pessoas que estão aqui, pessoas como vocês, amigos e amigas, tenho alguns amigos aqui na live também. E é até interessante porque eu tô explicando de fato de onde tem vindo. Oi, olá, tudo bom? Como você chama comprar seguidores com qualidade? Porque esse é o seu IG, né? Eu queria saber o seu nome. Você tá sempre por aqui, seja bem-vindo. Bom, voltando ao assunto que eu estava abordando há pouco, eu noto que as pessoas, elas tinham dificuldade de fazer a relação do quão a nossa respiração, do quão as técnicas de atenção plena podem ser efetivas para a nossa qualidade de vida e bem-estar. E ao perguntar para as pessoas o que é que pode, de fato, trazer uma melhoria, o que atrapalha, qual é o desejo dessas pessoas hoje em termos de qualidade de vida, o desejo está ligado ao domínio da ansiedade. As pessoas estão sofrendo com ansiedade. E eu me incluo nisso porque eu sou uma pessoa que hoje domino e lido muito melhor com isso, porque sou uma pessoa que há um tempo atrás via o fato de ser uma pessoa
agitada e elétrica como um elogio, como algo que está alinhado com o mundo moderno, com o mundo que nos pede 100% de produtividade. Então, eu ser uma pessoa extremamente agitada e elétrica e ativa é visto como algo positivo, né? Mas a gente esquece de perceber o quão isso pode ser prejudicial se nós não estivermos presentes para o nosso corpo, para o nosso estado de consciência e para os nossos pensamentos. Então, a proposta dos conteúdos e de tudo o que eu trago aqui para vocês e dos próprios treinamentos em si, e dos veículos que eu utilizo, é fazer com que você se aproprie cada vez mais do seu corpo, de quem você é, do poder que você tem e o quanto isso pode te trazer resultados na direção de um melhor domínio da ansiedade, deste que é um sentimento, é uma emoção que está presente em nós, que nunca vai sair de nós, é algo que faz parte das nossas vidas. Mas então, já que faz parte, como dominá-la? Como não se deixar ser dominado por isso? Pelos sintomas, que muitas vezes podem nos levar a achar que estamos, enlouquecendo. Acredite, isso é normal, isso é normal. No Brasil, nós somos a população mais ansiosa do mundo. E recentemente eu conversei com uma amiga cardiologista e ela estava me contando que a maioria das pessoas que chegam lá no consultório com palpitação, taquicardia, disritmia, são pessoas que no fundo não têm problemas cardíacos, mas sim problemas de ordem de saúde mental e principalmente transtorno de ansiedade. Então olha a que ponto estamos chegando, ao ponto de não reconhecermos o poder do nosso próprio corpo para lidar com isso de uma forma mais saudável, de uma forma menos associada a uma possível patologia, a uma incerteza, né? Então é desesperador mesmo. Por isso que eu quero falar bastante desse assunto aqui, porque ele é importante. Vamos ver o que você falou. Bruno Ramos, meditação guiada na hora de dormir e bom dormir escutando áudio. Que legal! Prazer, Bruno Ramos, seja bem-vindo então. Ó, a Lourença tá aqui também, que legal. Bom, gente, o Lucas também entrou. Galera, hoje eu quero falar sobre um tema que envolve o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma habilidade que todos e todas nós devemos e é importante de desenvolver hoje, que é a nossa capacidade de se observar, de se olhar e de se perceber. E por que isso é tão importante quando se trata de domínio da ansiedade? Porque a gente fala da ansiedade como uma emoção que é desperta a partir do nosso contexto, daquilo que a gente vive, de como a gente vive. E todas nós estamos vivendo um momento, que está permeado por indecisões, não só no nosso contexto pessoal, mas no contexto coletivo. A própria pandemia foi um momento extremo de indecisão, de nós acharmos que nós estamos fora do controle, de nos sentirmos presos. E todas as vezes eu trago isso aqui, ainda estamos colhendo os efeitos de todo esse estresse em demasiado que vivemos juntos, Para além de todas as mudanças que aconteceram na tua vida e de todos os reflexos emocionais que você viveu. Então, a gente tem a ansiedade hoje, talvez em um nível um pouco maior, um pouco mais acentuada para algumas pessoas. E como eu te falei, até escreve aqui no comentário para mim o que você sente que a ansiedade te atrapalha e como você sente. É importante mesmo para mim saber. Então, eu já falei aqui, o canal está aberto para você comentar. Então, hoje a gente tem essa percepção de que estamos muito no limite, Estamos muito, parece que o tempo todo num ponto de extremo de irritabilidade, num ponto extremo de preocupação, num ponto extremo de estresse, ao nível disso virar até meme, A gente até brinca com isso na internet. Mas se olharmos a fundo para isso, é muito sério. Então, imbuídos neste contexto, eu quero falar de autoconhecimento e da importância da autoimagem. Porque tudo que está ao nosso redor e a forma como a gente interage com essas coisas tem uma relação direta com a maneira como a gente se enxerga. Tem a relação direta com a forma como a gente lida com nós mesmos, como a gente constrói a nossa própria identidade.
Eu tenho um treinamento que é voltado para domínio de ansiedade e ele é basicamente repleto de treinos de respiração e meditação. Mas de uns tempos para cá e em conversas com as pessoas que eu quero que façam parte desse treinamento, eu tenho entendido a necessidade de falarmos de uma forma mais profunda sobre autoconhecimento e principalmente sobre construção de autoimagem. Esse conceito, autoimagem, a primeira vez que eu li sobre ele foi a partir de um livro, né? Um livro que chama Psicocibernética. Psicocibernética, do autor que se chama... Vou achar o nome do autor, gente, segura aí as pontas, que eu vou achar o nome desse autor. Maxwell Maltz. O livro Psicocibernética, do Maxwell Maltz, fala dessa construção de autoimagem e da importância que ela tem nas nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, Maxwell Maltz era um cirurgião plástico. Olha que doido. Agora que vem o plot twist do que a gente vai entender aqui. Antes eu vou ler aqui o comentário do Lucas que diz assim: a ansiedade me deixou mais sensível. Não consigo ser forte para segurar o choro em público, o quão eu era antes. Lucas, será que segurar o choro em público é um exemplo de força? Ou será que isso talvez tenha uma relação muito mais com a figura masculina que o seu ego queira passar, que é super normal, porque você é homem, né? Então você quer passar uma figura de homem forte, né? Como todo homem, né? Construído e vivido nessa sociedade. Então eu acho legal você refletir sobre o quão essa imagem e esse comportamento representa força, no caso de você querer chorar em público ou não, né? E lembra que vulnerabilidade hoje muitas vezes pode também ser visto como um ato de coragem. Eu acho muito corajoso homens que assumem os seus sentimentos, que dão vazão para a emoção. Certamente são homens que lidam melhor consigo mesmos e têm uma visão mais verdadeira sobre quem são e do que podem ser. Então fica a reflexão para você que me dividiu isso. Mas é legal saber que, de uma certa forma, a ansiedade tem uma relação com a tua sensibilidade. E falar sobre construção de autoimagem vai nessa direção. A Cristina falou que a ansiedade levou ela para depressão. Pois é, Cristina, quando a gente não fica atenta para os sintomas e para todos os reflexos comportamentais na nossa vida, isso realmente pode nos levar a questões mais graves, a depressão, por exemplo. Mas voltando ao assunto que eu dizia sobre a autoimagem. Então, gente, a autoimagem é o que você pensa sobre você. Eu vou te fazer uma pausa de 10 segundos. E eu quero que você pare 10 segundos em silêncio e pense, e reflita. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? 10 segundos. Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? O Maxwell Maltz, o autor desse Psicocibernética, desse livro, ele era cirurgião plástico, como eu dizia, e ele começou a perceber que mesmo as pessoas que faziam procedimentos para diminuir medidas, para melhorar a estética do corpo, essas pessoas não saíam satisfeitas. Elas continuavam insatisfeitas com o corpo, continuavam insatisfeitas com o resultado e com a imagem que elas viam no espelho delas mesmas. Então esse cara começou a refletir e a desenvolver uma tese muito profunda nesse livro de Psicocibernética, onde ele fala que a verdadeira construção pessoal de imagem, ela acontece muito mais de dentro para fora. E é muito comum, gente, eu que lido com pessoas e dou aula para as pessoas hoje, tanto aulas de yoga como aulas de respiração de forma mais específica, é muito comum eu perceber como as pessoas lidam com elas mesmas. E é muito importante você ficar atenta para o seu diálogo interno. Como que você fala com você? Né? Como que você verbaliza? E aí tem um amigo meu aqui que eu pedi para ele estar aqui hoje porque ele é uma dessas pessoas que tem uma relação consigo mesmo muito agressiva. Ai, hoje eu estou ferrado. Ai, hoje eu não consigo, tô péssimo, tô desleixado, eu sou um otário. Gente, uma pessoa que faz um diálogo pessoal de si mesmo com essas palavras, com esse nível de agressividade, como será que essa pessoa trata os outros, né? E às vezes nem trata mal os outros, tá? Porque
tem uma relação muito maior e pessoal e emocional de tratar mal a si mesmo, por um excesso de cobrança, por um excesso de expectativa que colocamos em nós, que a nossa sociedade nos leva a fazer. Então a nossa sociedade nos leva ao tempo todo estarmos nos cobrando, ao tempo todo estarmos achando que não somos suficientes para tudo, que precisamos adquirir um produto, que precisamos adquirir e comer alguma coisa, que precisamos mudar isso, aquilo e aquilo outro. E esquecemos do principal, que é construir uma relação de afeto e uma relação de poder com nós mesmos. Nesse livro da psicocibernética, eu não vou mentir para vocês, eu nunca li o livro inteiro, mas eu tenho estudado um pouco sobre ele durante esses dias e durante esses meses em que eu estou desenvolvendo esse treinamento. E nesse livro, ele fala que, imagina uma semente de uma árvore. Vou falar de uma mangueira, por exemplo, que é uma árvore muito comum na minha cidade natal, Belém. Imagina a semente de uma mangueira. Ela tem o poder de virar uma árvore gigantesca, de que vai durar vários anos, talvez mais de 100 anos, e dar muitos frutos e promover uma sombra muito confortável, muito aconchegante, ser bela, estrondosa. Mas essa semente, ela não tem esse poder se ela ficar em cima da mesa de um escritório. Se essa semente não estiver no ambiente certo e se ela não tiver o local e tudo que é propício para ela florescer, ela não vira uma árvore. Então pensa que, até associando um pouco com uma questão mais subjetiva, todos e todas nós, como o próprio Nietzsche, tem também um conceito do Nietzsche que é muito, muito famoso nesse quesito, que é um conceito de força de potência. Nietzsche dizia, que era um filósofo, que todos e todas nós temos uma força dentro da gente, que é uma força que traz a ação, que traz o nosso brilho interior, que mostra aquilo que a gente se expande, aquilo que a gente veio fazer e exercer nesse mundo. Mas por conta do nosso externo e deste contexto onde estamos há 3 anos vivendo uma pandemia e precisando fazer várias mudanças bruscas, onde lidamos muito com perdas e com a morte, onde estamos num país em que o contexto socioeconômico tem estado muito instável. Então, todo esse externo influencia na nossa essência. E quando eu falo essência, eu não estou trazendo aqui nenhum contexto místico. Eu estou falando de um contexto de verdade do que você é e do que você acredita que tem capacidade de fazer. Então eu tenho percebido as pessoas cada vez mais se negligenciando, duvidando delas mesmas, se sentindo incapazes, se sentindo inseguras. Então, galera, é importante é importante a gente lembrar que todos somos iguais. Eu sou igual a você, nós temos os mesmos órgãos, a gente tem histórias diferentes. Mas todos e todas nós somos feitos à imagem e semelhança de algo muito divino e perfeito, que você pode chamar de Deus e de qualquer outra coisa que seja. Eu não tô aqui para falar de religião, mas eu tô aqui para falar desse processo de você se reconhecer com muito poder e com uma força divina dentro de você. E quando eu falo de divino, eu falo de você poder se sentir capaz de fazer e manifestar tudo aquilo que você deseja. Mulheres que, por exemplo, estão sempre buscando emagrecer, engordar, ganhar músculo, definir, para que ela seja essa mulher, esse arquétipo de mulher que ela sonha e deseja, ela primeiro precisa se sentir essa mulher, se sentir confiante, se sentir na estima. E quando esta mulher, que é um exemplo aqui, obviamente que eu estou dando, se sente já nessa imagem que ela busca, o comportamento dela passa a ser um comportamento que vai na direção do objetivo que ela busca. E não um comportamento alinhado e associado ao medo e à insegurança. Então, é importante que a gente esteja presente para se desvencilhar desses obstáculos, desses problemas que surgem e que fazem parte da vida. Porque você sozinho não vai mudar. Desculpa, você não vai mudar a realidade do país. Você sozinho não vai mudar a realidade do contexto que está ao seu redor, mas você pode mudar a sua relação com você mesmo, se sentindo cada vez mais capaz e confiante. E isso vai numa direção muito
muito favorável quando a gente traz um treinamento para domínio de ansiedade. Porque o que é a ansiedade em si? Como eu falei na live de ontem, de uma forma mais técnica, ela está associada a um estado de medo constante, por conta da liberação de adrenalina. Então a gente está sempre em estado de alerta, a gente está sempre se sentindo inseguro, porque os gatilhos ligados a essa perda de controle, ligados a esses dilemas e essas indefinições da vida, eles acionam em nós essa insegurança e esse medo. E quanto mais você se sente com medo, menos você tem o poder de se enxergar, menos você tem o poder de se reconhecer capaz de gerar e de agir na direção daquilo que você busca. E eu não estou falando, gente, só de buscas materiais. Eu estou falando de buscas emocionais, de você ter e viver com mais leveza, de você lidar com as situações e se comportar a partir destas situações de modo a ser uma pessoa que realmente busca força e decisão e autorresponsabilidade em relação ao que te acontece. E nos acostumamos a viver assim. Que bom que você está aqui, Lô. Eu queria muito que você ouvisse essa live, porque tem a ver com o treinamento que a gente está fazendo também e que eu te convidei, né, para a gente falar sobre. E eu agora quero incluir esta construção de autoimagem, né, para que a gente possa lembrar disso sempre. E como que nós fazemos essa lembrança de construção de autoimagem? Agora falando de uma forma mais técnica, a partir da reprogramação emocional, né? A gente tem o nosso cérebro, muitas partes dele são conscientes, né? São ligadas ao nosso raciocínio, à nossa capacidade de desenvolver pensamentos e ideias. A Malena falou aqui, quanto mais sentir medo, menos você se enxerga amanhã capaz de tatuar. Olha a outra falando pro cara que vai tatuar. Bom, voltando aqui ao assunto. Quando a gente está falando mais da técnica, eu estou falando de uma reprogramação em caráter emocional do nosso subconsciente. A gente tem a maior parte do nosso cérebro é uma parte inconsciente. Inclusive, a nossa emoção, ela é desperta de uma forma inconsciente. Você não manda na sua raiva, você não manda na sua inveja, no seu nível de frustração e no seu nível de medo. Você não tem como discernir acerca dessa reação emocional. A emoção, ela é algo muito instintivo e muito subjetivo. E dentro dos treinamentos, a gente vai trabalhar cada vez mais reprogramar, se relacionar com essa emoção, ligada a um estado de identificá-la, acolhê-la e um acolhimento que vai na direção de um auto-perdão, de um perdão também das outras pessoas, para que você se reconheça na sua história. E a partir deste processo de treinamento emocional, a gente gira a chave desta construção de autoimagem. E você começa a estar muito mais presente para a maneira como você se vê e como você constrói a imagem de quem você é para você, para depois isso expandir para as outras pessoas, certo? Então, este é o assunto da live de hoje, é falar sobre essa construção inconsciente. Me coloca aqui nos comentários se você se identificou com o que eu disse. Se você se percebe, às vezes, tendo um diálogo agressivo e até mesmo um diálogo que te diminui e te deixa inseguro. Eu imagino que sim, porque isso vem também da minha experiência e da forma como eu sinto que as pessoas com as quais eu lido e ajudo e os meus alunos também se relacionam, né, na maneira como a gente treina. E onde que entra a respiração nisso tudo? Quando a gente expande a nossa musculatura respiratória, quando a gente expande o nosso poder de energia, a gente traz uma capacidade cada vez maior de ter melhores pensamentos, de ter um melhor e mais lúcido raciocínio, né? E mais energia para a gente direcionar para ações e um treinamento de alinhamento, de construção de autoimagem. Olha o Lucas e o Fábio, disseram que todo mundo, a Dri também se identificou bastante. Oi Maíra, bom dia, boa noite. Então quando a gente senta para respirar um pouco, de forma consciente, a primeira coisa que acontece, você ao fechar os olhos, você percebe
tudo que está dentro de você. É uma jornada da pele para dentro, uma jornada de expansão, de trabalho, de captação de maior oxigênio e energia. Então tem todo o aspecto físico e fisiológico envolvido, mas para além disso, um aspecto de percepção do teu emocional. Então, como eu disse, para que esse treinamento de reprogramação emocional aconteça, primeiro você tem que partir do princípio de que você tem que se perceber, né? Ontem eu falei isso na live também, que quando tá tudo escuro num lugar, para você ir entrando no local, até você encontrar o interruptor, você vai tateando as coisas, né? Você não tem muita visão do que está acontecendo, de como as coisas estão ali. Então, o treino respiratório, os treinos de atenção plena e meditação, eles trazem essa clareza de como que você se percebe, de como que você está e se encontra. E a partir desta clareza, você passa a trabalhar e reprogramar. E então, nos treinamentos, a gente tem, por exemplo, uma folha de papel onde a gente vai escrever frases que possam estar alinhadas com uma construção coerente de autoimagem, positiva, otimista. E acredite, isso dá certo. Quando você lê uma frase, como por exemplo, né? Vou pegar minha autoimagem aqui, ó. Eu tenho uma, gente, eu ando com a minha e tem sido muito importante para mim. Olha só que legal que eu tenho aqui. Tenho força e poder de realização. Tudo que eu pego para fazer fica bem feito, dá lucro e ajuda o mundo. Então eu tenho essa autoimagem, porque eu estou fazendo este processo de treinamento comigo também e com outros alunos e alunas. E ao ler isso todos os dias e também juntamente com o processo de autoconhecimento e atenção plena, né, essa metodologia ela vai construindo e desvencilhando a nossa emoção do medo para construir estados expandidos de confiança, estima e poder de ação efetiva. E isso é fundamental para a gente trazer o domínio da ansiedade, para a gente lidar melhor com este sentimento que está em nós. Então você não vai me ver aqui falando de cura da ansiedade, de se livrar, porque a gente não vai se livrar disso. Então, como abraçar esse sentimento para que possamos lidar com isso de uma forma que faz parte de nós, mas está sempre ao nosso favor e não contra, né? E então esse treinamento fala sobre isso, sobre essa reprogramação emocional, que também está associada com áudios de afirmações que a gente ouve também ligados a isso. E sobre a minha história pessoal, né, do quão eu também vejo esse treinamento fazer parte da minha vida, eu já fui uma pessoa muito insegura de estar aqui no Instagram. Esse trabalho que eu já desenvolvo há 3 anos, eu já fui e voltei algumas vezes, por me sentir insegura, por não me sentir capaz de desenvolver um trabalho e de ajudar até outras pessoas. A gente vai criando, né, essas imagens pequenas de quem somos. E muitas vezes, né, Fábio, né, só lidando aí com algumas pessoas que eu sei que estão na live, muitas vezes a gente deixa de dar passos na direção da nossa vida por medo. A gente deixa de tomar decisões que, no fundo, e esse fundo é a intuição, né, falando, a gente sabe que ia ser bom pra gente, mas a gente não faz porque a gente tem medo, a gente tem apego e a gente prefere muitas vezes ficar dentro de uma caixinha, como eu já fiquei muitas vezes, em caixinhas de relações, em caixinhas de amizades, em caixinhas de trabalho, porque a gente tem medo e não consegue se reconhecer com a força e o poder de quem somos e do que podemos ser. Então lembre-se sempre disso. O que eu quero deixar para você nessa live, que é muito mais para a gente falar desse aspecto inconsciente e emocional do treinamento de domínio da ansiedade, porque eu não trago apenas um treino de respiração, eu trago um treino de respiração físico com técnicas pontuais e efetivas nesse processo de identificação e expansão de consciência corporal, mas ao mesmo tempo em que a gente lida com o corpo, é muito importante a gente lidar também com a nossa mente, com o nosso treinamento mental, com aquilo que fica sendo produzido na nossa cabeça o tempo todo. Até quando a gente está dormindo, a gente está pensando e produzindo pensamento.
E pensamento é uma energia, é uma eletricidade que corre no nosso corpo. E tudo que a gente pensa, a forma como a gente pensa e o que nós pensamos de nós mesmos se expande para fora, reverbera para fora. E a gente atrai situações e pessoas e oportunidades que estão ligadas a essa imagem que a gente tem. Então, se você tem uma imagem de você de medo, insegurança e incapacidade, isso vai ser manifestado a partir da maneira como você enxerga a sua vida, onde você vai acabar vendo você só vai ter foco e atenção para os problemas, para as dificuldades e para os obstáculos. Mas se mesmo, eu não estou dizendo, gente, que a gente não tem obstáculo, tá? Todo mundo tem dificuldade, passa por desafios, mas depende de cada um de nós a forma como a gente vai se relacionar com isso. Se a gente escolhe se manter num lugar de vítima da nossa própria vida e das nossas próprias escolhas, ou se a gente escolhe também respirar fundo e atuar de maneira a mudar o cenário que a gente está olhando, a mudar o ponto de vista que a gente está percebendo para buscar o lado positivo, o lado de crescimento, de desenvolvimento, de ação que todos e todas nós temos dentro da gente. Basta termos coragem, lucidez e reconhecermos uma autoimagem de poder. A reflexão que eu vou deixar aqui, portanto, vai na direção de você construir uma folha de papel com a sua autoimagem. Como que você se enxerga? Como que você se vê? Eu, por exemplo, me vejo como uma profissional focada e muito competente no que eu faço. Cara, isso aqui me ajuda muito, vocês não têm ideia do quão isso aqui me ajuda a manter o meu trabalho, a manter a minha produção de conteúdo e mais ainda verbalizando aqui, porque esse trabalho aqui também não é fácil, né? Me expor, falar e sentir que de alguma forma eu estou contribuindo com você é muito importante e saber de algum jeito que isso está sendo feito também é muito inspirador e gratificante para mim. Então, se eu me vejo dessa forma, eu crio a oportunidade, me comporto dessa forma, para que você também sinta isso ao estar aqui comigo, ao estarmos juntos. Então, como você se vê? Fica a reflexão para você, quem sabe até escrever numa folha de papel e lembrar disso todos os dias. Lembrar que mais do que reprogramar o corpo e ter consciência de que como ele age na direção de te expandir em energia, é importante você lembrar de reprogramar as suas emoções e pensamentos na direção de construir uma imagem de mais coragem, alegria e perseverança. Beleza? Não tem o valor do seu curso na sua página, César? O curso está com inscrições fechadas. Eu estou focada nos alunos que eu estou treinando agora, mas em breve, inclusive já tem um evento, eu vou colocar o link do meu evento. Eu vou fazer um evento agora no final do mês, chamado Jornada de Domínio das Crises de Ansiedade. E vai ser um evento de 3 dias, com 3 aulas parecidas com o que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Então o link vai estar na descrição do meu Instagram e você pode se inscrever para participar comigo. São 3 dias, lembrando de aulas, um curso mais completo, 22, 24 e 26 de agosto. Para aí, em seguida, a gente falar um pouquinho do curso e de como vai funcionar a nova turma. Beleza, gente? Fala para mim se essa live foi produtiva para você, se de alguma forma somou conhecimento na tua vida. Obrigada, Malena, por estar aqui também. E uma forma de você contribuir com o meu trabalho é indicar essa live para uma pessoa especial, uma pessoa que você identifica que vai gostar desse conteúdo também, certo? É isso, gente. Obrigada para todo mundo que esteve aqui. Lourença, tamo junto. Foi uma alegria falar com você hoje também, meu amor. Até a próxima. Tchau, tchau.